de você? Então, pra gente... Boa, tá. Vocês vão gravar alguma coisa já para começar? Esperar um pouquinho. A gente já vai gravar, então, Tá. na hora que a gente der o sinal positivo, dá pra gente começar. Então, Tá. só pra Entendi. Só para Pode entender, começar que já tá gravando. eu vou compartilhar minha tela aqui, gente, e a gente vai conversando. Só entrar aqui no compartilhar. Aí que senão vai vazar aqui. Vocês estão conseguindo... Opa, aqui deu spoiler. Estão conseguindo ver minha tela certinho? Tá no sim, tá no slide de construindo oportunidades. Boa, boa. Então, galera, prazer, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Davi Abrantes, tenho 23 anos, estou há algum período aí de engenharia elétrica, estou no finalzinho já desse percurso, e amo esportes coletivos, e agradeço imensamente a oportunidade aí do Núcleo Sul de voltar ao movimento Empresa Júnior, que foi de onde eu vim, de onde eu aprendi muitas coisas aí durante a minha trajetória, e falar um pouquinho mais sobre o que eu queria saber na minha época de empresário júnior, né, quando eu... Só trancar a porta aqui. Eita. Na minha época de empresário júnior, quando eu entrei para o mercado também, mais especificamente no setor de vendas, trabalhando com engenharia, trabalhando com vendas de high ticket, né, nos serviços consultivos, que tem um ticket médio maior, e também compartilhar com vocês experiências e também de ouvir de vocês, porque um bom vendedor sempre está aprendendo. E, primeiramente, queria fazer um check-in, queria ver quem que é a galera que está aqui. Então, se alguém puder se apresentar aí, pode ser pelo chat ou pode abrir o microfone, para a gente se conhecer, se conectar, falar o nome, a idade e que é J veio. Um de cada vez, tá, gente? Vou chamar pelo nome, igual o Pedro falou. Tá liberado chamar pelo nome. Posso começar. Meu nome é Ana Flávia, eu tenho 20 anos, assustador, até uns dias atrás tinha 19, daí difícil falar isso, mas tenho 20 anos e estou na Inloco Júnior atualmente. Boa, boa. Ó, vai ser legal. Em o Júnior trabalha muito com projeto de engenharia civil, né? Vai ser uma pauta bem interessante para vocês. Boa, meu nome é Fernando, eu tenho 21 anos, sou diretor-presidente aqui da Enloco e estou no 9º período de engenharia civil também. Boa, prazer, Fernando. Bora lá então, galera. Bom, dando continuidade, meu nome é Matheus, eu sou assessor de vendas da Constru Júnior e estou no 7º período de engenharia civil. Boa, prazerzão, Matheus. Então, galera, tô vendo aí muita galera da civil aqui, então vai ser bem interessante. Apesar de eu ter trabalhado sou formação em engenharia elétrica, trabalhei muito tempo com projetos de civil, e bora lá. Então, falando um pouquinho da minha trajetória, eu vim de uma EJ que não é do Núcleo Sul, chamada Porte, a gente trabalhava com serviço de arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica e ambiental, então a gente vendia ali muito uso campeão, CBI, topográfico, estrutural, casa completa no geral e serviços à parte. Depois, no ano de 2023, eu fui para a Federação de Empresas do Estado de Minas Gerais, que é a FEGENG, né? Vivi um pouco mais instâncias, trabalhei com empresas como Ambev, Stone, fui um dos coordenadores de grandes eventos que a FEGENG faz por aí. E agora, né, novo desafio, toda essa minha trajetória pelo MED foi na área comercial, quando eu fui para o mercado sênior não podia ser diferente. Hoje eu trabalho em uma empresa de energia, a gente trabalha ali principalmente com consultoria e serviços especializados em operações e manutenções de usinas no geral. E dentro dessa trajetória, errei muito, aprendi muito, e um grande alívio que eu tenho é citar
entendido como comercial. E quando eu comecei a entender que o comercial não é um dom que você nasce, não é um tom que você fala, a pessoa desembolada que o pessoal fala, entender que comercial, na prática, é uma ciência, e ciência você tem dados, você analisa, você pega feedback e sempre desenvolve, entender como que isso aplica no meu mercado que eu trabalhava, quando eu comecei na minha empresa júnior. Eu tinha muita dificuldade, porque não existia dados na parte de engenharia quando a gente trabalhava, a gente ficava perdido, onde está o mercado, o que está acontecendo no mercado, quais são as principais inovações, o que esse pessoal está fazendo para vender. E por isso que eu estou aqui hoje, compartilhando um pouquinho da experiência e espero agregar muito valor a vocês. Então, nossos combinados aqui, o pessoal ali já falou que já pegou o Moleskine, o lápis para anotar, vai ser bem interessante. Então, o momento vai ser prático também. Eu não gosto de ficar só falando, eu gosto de escutar de vocês também. Então, dou uma pausada. Quem quiser, pode interromper na hora. Eu até gosto quando me interrompem, para a gente conversar melhor, porque às vezes uma dúvida específica de uma pessoa que vai fazer essa pauta ser uma das melhores pautas de vocês, segregador, nessa segunda-feira, às 7 da noite, né? E quero que vocês participem mesmo. E então, uma frase aqui que eu falo, né, sempre com quem eu já trabalhei, e muitos dos meus principais líderes falaram comigo, e ficou muito na minha mente, que é vender não é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Vender não é você chegar, apresentou a proposta, eba, fechei. E é um conjunto de sims, desde o sim que a pessoa aceitou você ligar para ela, até o sim que a pessoa assinou o contrato lá no Quick Insights Authentic. Então, vender um conjunto de sims. Nessa trajetória, quantos sims existem? 30, 50? Às vezes a pessoa fala, olha, que legal, gostei da sua proposta. Gente, são imensuráveis sims. Então, a gente tem que destacar assim. Eu falo uma metáfora muito boa. Quando a gente trabalha com prospecção ativa, às vezes a pessoa fala, nossa, um serviço mais operacional, um serviço mais cansativo. Mas eu gosto de usar uma metáfora, a mesma coisa que o relógio. O relógio vai precisar do ponteiro. O ponteiro é uma peça pequena. Mas sem esse ponteiro, o relógio não funciona. Sem a prospecção, tanto ativa quanto passiva, não tem venda. Então, como que a gente vai conquistar o nosso primeiro sim? Aí que entra a grande prospecção. O principal desafio de toda empresa é atrair clientes, tanto passivamente quanto ativamente. E o principal problema da engenharia. Hoje no mercado, as principais empresas de engenharia, muitas pessoas que saem do mercado de engenharia, eles sobrevivem por indicação. E uma empresa que sobrevive por indicação, ela não sobrevive. A empresa precisa de uma estrutura de comercial para ela sim ter uma engrenagem ali, chegando, vendendo e gerando receita. Sem venda não existe empresa, não existe projeto, não existe casa, não existe nada. Então, vou compartilhar um pouquinho aqui sobre como que a gente consegue, né? Então, aqui um resumo de como funciona uma venda. Vocês já devem estar cansados de saber o que é prospectar, qualificar, diagnosticar, deitar na proposta e depois fazer um raporzinho assim, follow-up. Mas eu vou focar um pouquinho hoje mais sobre prospecção ativa em fato. Dividir ali a estrutura de prospecção ativa de cold mail, cold call, cold visit. E vou falar o que deu certo para mim e o que pode dar certo para vocês. Primeira coisa que eu falar aqui eu vi muita gente de engenharia civil. Saiba o que vocês vão prospectar ativamente. Por exemplo, Uso Capião. Uso Capião é um projeto de engenharia civil. Uso Capião é um projeto fácil você prospectar por ação de rua, por cold visit. É um projeto que geralmente vai para pessoas de baixa renda ali, alguns bairros, até pessoas com poder aquisitivo maior, mas é um projeto que você consegue identificar rápido o seu público-alvo e onde ele mora, uma venda mais B2C. Mas o CDB é um projeto, por exemplo, tem muitas pessoas que falam comigo, Davi, cold call não funciona para engenharia. Cold call funciona para engenharia, mas depende para quem você vai prospectar. Por exemplo, uma casa completa, um projeto topográfico. Você não vai fazer uma cold call com um projeto topográfico. Você não sabe se vai ligar aí para 1000 casas, a pessoa, pô, mas já tem uma casa. Como você vai saber se a pessoa está construindo ou não? Mas, por exemplo, um projeto de combate ao incêndio. Você sabe quem pode estar pesquisando. Você sabe ali, com a sua inteligência de mercado, por exemplo, uma boate, alguma coisa que precisa varar do corpo de bombeiro.
Você pode ligar, fazer uma prospecção e perguntar se essa pessoa já tem ou não e criar um senso de urgência. Então, olha, mas Davi, como que eu vou prospectar ativamente casa completa? Esse é o principal modelo de negócio dentro da minha Jota. Que a gente, quando eu falo casa completa, seriam os projetos estrutural, elétrico, arquitetônico, topográfico, hidrossanitário. Até aí, vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Se já tem alguma dúvida, dá um joinha se vocês estão entendendo. Tranquilo, Davi. Boa. Então, como que a gente vai fazer essa prospecção mais na área, por exemplo, de uma casa completa, como eu falei? Tem que entender onde essa pessoa vai procurar. Quando a pessoa vai procurar uma casa completa, vou construir minha casa hoje. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou procurar um terreno. Sei lá. Então, estou no aluguel, quero meu sonho da minha casa completa. Então, você já tem o primeiro passo. Ou essa pessoa vai comprar um lote na cidade, ou ela vai para um condomínio. E dentro de listas de condomínio que eu falar, você já tem terrenos que podem ser possíveis de casa. Então, o que acontece? Quando você vai prospectar uma casa completa, pensem o que a pessoa faria. E, lógico, uma prospecção ativa de uma casa completa é muito mais difícil que um CDB, que o próprio uso campeão, que os projetos de alvará, projetos de regularização, no geral. Então, vocês têm que segmentar qual projeto eu vou usar em cada. O que eu recomendo? CodeCal para projetos de alvará de incêndio. Também, eu não sei se vocês fazem aqui, não sei se tem pessoas do ambiental, programas de regularização ambiental também. Vocês conseguem continuar muito ali fazendo várias CodeCal, tanto visite e-mail. Esse projeto que é mais ligado ao B2B, vocês têm mais ênfase. E uma coisa que muitas empresas juniores não sabem, para fazer qualquer movimentação de terreno, qualquer movimentação de tanto de terra, às vezes eu preciso de uma área permanente que está passando no rio aqui, precisa de um licenciamento ambiental, claro, e apesar de não ser o principal serviço de um engenheiro civil, o engenheiro civil tem credibilidade para assinar e fazer esse serviço. Então, hoje a gente tem muitas pessoas que fazem ali área permanente, invadem e precisam regularizar isso através de um projeto de licenciamento ambiental. Então, faz a estrutura da sua EJ, quais serviços vocês vão fazer e direcionar para fazer cada prospecção, e definir, esse vai ser ação de rua, esse vai ser uma CodeCal, e esse vai ser um Code e-mail. Code e-mail é muito importante, vocês terem uma lista de e-mail ali para ir prospectando. E aqui que eu falei, definir ICP, que você já tem definido, entendimento de mercado. Isso foi uma coisa que, quando eu saí do movimento Empresa Júnior, eu comecei a perceber erros que eu cometia. Por exemplo, a gente está em 19 de fevereiro hoje. Alguém sabe qual que é a melhor época para construir uma casa? Aí vamos ver quem tem engenheiro civil aí mesmo. Mandei no chat aí qual que é a melhor época de construir uma casa. Porque já perceberam que tem época, alguns meses, que vem mais leads? Já perceberam uma análise de dados dessa? Poxa, tem um mês que chegou muito, tem mês que não chegou. Aí, o Fernando manjou. Maio, junho. Por que maio, junho? Porque é época de estiagem. A gente está no inverno. Então, o que... Isso, Antônio, inverno. Poxa, vocês já sabem. Então, o que acontece? Então, você já tem um centro de urgência para fechar projetos nesses 3 primeiros meses. Então, nesses 3 meses do ano que está na época de chuva, e é muito difícil construir na chuva, porque a gente vai bater concretagem, você pode chegar, olha, vamos fazer o seu projeto para a gente começar a construir no mês de junho e julho, ali no inverno, porque o projeto vai estar finalizado e vai começar a construir a sua obra. Então, entendimento de mercado, quando a gente começa a pensar no lead, qual que é a necessidade dele, por exemplo, se ele vai começar uma obra ou não, como que a gente pode agregar o nosso portfólio também? Talvez a gente faz uma consultoria, a gente trabalha muito com B2C. Minha empresa júnior, 90% dos projetos são B2C, a gente faz construção. Porque a gente também lá está com B2C e B2B, que seria B2C, seria empresa para consumidor, e B2B seria empresa para empresa. Que projetos com empresa, outras empresas precisariam? Hoje a gente tem muita falta de mercado de serviço qualificado. E vocês que vêm de IES, que são muito fortes, assim,
na parte intelectual, vocês não sabem quanto vocês são valorizados, pessoas que sabem fazer projeto, pessoas que têm um entendimento aí um pouco mais avançado, passou ali da parte ali do AutoCAD, já estão trabalhando com Revit, já estão trabalhando com BIM. Hoje o mercado tem muita falta disso. Isso você até chegar no concorrente seu, oferecendo serviços, oferecendo oportunidade de parcerias, vai agregar com muito bons olhos a eles, que vocês têm esse conhecimento que vai facilitar. Outro ponto muito importante aí, que eu vou falar bastante, sobre dados. Igual eu falei no nosso início ali, vendas não é dom, não é nada disso. Vocês não perceberam, eu sou um pouco fã, às vezes eu falo demais, embolo nas palavras, mas o que me fez sucesso assim, na minha trajetória como um vendedor foi muito analisar dados. Para quem que eu estava ligando, qual que estava vencendo a minha conversão, qual que era o padrão deles, quais eram os padrões de não querer, de objeção, colocava tudo numa planilha e classificava. Nossa, estou tendo muitas pessoas que estão recusando depois que envia a proposta. Então, o que eu vou fazer? Então, poxa, esse está sendo meu erro pessoal. E vai melhorando, e não algo que você nasce. E vou passar para o próximo slide aqui, mais algumas dicas práticas. E aqui do meio desse slide aqui, coloquei um spin. Acredito... Vocês sabem o que é spin selling? Estão habituados com essa palavra? Bom, eu já ouvi falar, já não estou me recordando o que significa cada letra, não. Spin selling, basicamente, é uma ferramenta de prospecção ou vendas. Pessoas usam desde a prospecção até a venda. Basicamente, seria S de situação, P de problema, I de interesse e N de necessidade. Um exemplo claro, prático, né? Eu chego para o Pedro. Olá, Pedro, tudo bem? Meu nome é Davi. Eu estou te ligando porque o outro Pedro, o Fernando, me encaminhou seu contato. Viu que você está querendo ir construir uma casa completa e essa é a situação. O P, problema. E ô Pedro, a gente sabe, né, que hoje em dia construir é caro. Você sabe o que é pior do que construir? Reformar. Por isso que é muito importante, ô Pedro, você já ter um projeto hidrossanitário para você saber onde vai passar cada encanamento ali, Pedro. Porque imagina só, Pedro, você finalizou a parte ali de alvenaria da sua residência e teve um encanamento errado, você quebrar de novo. Esse é o problema. Então, aí você passa para o seguinte: e Pedro, tem uma ideia muito boa para você, que seria nosso projeto. Você vai economizar X reais numa obra e aí você cria a necessidade, que seria o dinheiro, seria o expensário. E sempre que você conversar com o lead, tenta entender situação, problema, interesse, necessidade. A pessoa só vai comprar por duas coisas. Você, com o primeiro contato, você tem que gerar necessidade na pessoa. A pessoa fala assim, não precisa de projeto, que o engenheiro, que o pedreiro ali, o mestre de obra já vai fazer. Arquitetônico, nada. A gente ali, eu sei como vai ficar cada disposição de cada cômodo. Não precisa disso não, meu tio ali, ele já fez uma obra, ele já vai conduzir. Não precisa. A pessoa vai colocar 1000 objeções ali. Você tem que trazer para ela o problema, seja um problema financeiro, seja um problema de retrabalho. Então, sempre que vocês pensarem tanto em vendas como prospecção, pensem em spin. E agora, né? Agora, já passando um contexto, eu passei o contexto geral para vocês. Vou tentar ser o mais rápido possível para a gente conversar mais depois, porque eu acredito que esse vai ser um momento interessante na nossa pauta. Para falar sobre os 3 tipos, né? Que, primeiramente, a gente tem uma estrutura de uma cortical, vocês não estão habituados. Então, basicamente, é um spin selling disfarçado ali. Então, a gente tem situação, problema, interesse, necessidade. Qual que é o objetivo se vocês forem fazer uma cortical? Marcar uma reunião. A gente não sai de uma cortical. Tá bom, Gabriela, tudo jóia. Depois eu te ligo. Não. Tá bom, Gabriela, tudo jóia. Amanhã, às 7 da noite, a gente vai ter uma reunião marcada, ou eu te faço uma ligação para te explicar melhor. E agora, trazendo isso mais um pouco para o contexto de engenharia civil, né? Como para quem a gente vai prospectar, qual que é o nicho de mercado hoje? Como eu comentei, pensem que cold call é muito mais fácil fazer B2B. Por quê? Porque a gente não consegue dados públicos B2C, a gente não consegue o telefone, por exemplo, de pessoas frias, se não for indicação, né?
E quem B2B eu atacaria? Atacaria forte pessoas com terrenos, prédios imobiliários, para a gente vender uma casa completa, e também serviço de regularização. Todo mundo, pet shop, tanto pet shop como clínica veterinária, tudo que envolve injeção, alguma coisa assim, precisa de alguma coisa de licenciamento ambiental. Se você tem um restaurante, esse restaurante, mesmo já está construído, vai precisar de um alvará do Corpo de Bombeiro, que você tem no CBI. Então, por exemplo, CBI é um produto que você não necessariamente você precisa ali. Uma dúvida, vocês fazem serviço de Corpo de Bombeiros? Lá na Constra a gente faz sim. Então, às vezes eu estou falando aqui, às vezes eu estou um pouquinho fora da carta de serviço, mas é um serviço que você pode prospectar em massa. E muitas vezes você não precisa fazer uma visita presencial. Então, seu raio de atuação é muito abrangente. Então, o que é importante? Fazer uma estrutura de codical, falar... Isso. Gente, eu falo CBI, mas eu sei que eu errado. Tem um nome mais bonito para falar, né? É o PBCP, alguma coisa assim. Mas eu falo o antigão mesmo. Aí, então... já pega essa estrutura, vê quem tem, não tem. Existia até 2022 um dado público de empresas que foram cadastradas no CBI, no portal da prefeitura. Aqui na minha cidade tinha. Então você faz um comparativo. Se aqui tem as empresas que não têm, aqui estão os outros estabelecimentos. Se o estabelecimento não está nessa lista, a gente consegue ligar para ele para ter uma codical mais assertiva. Então, igual eu falei no início, saibam que serviço você vai vender quando você está iniciando o codical. Aqui, o fluxo de cadência no codical não é só uma ligação. Você faz uma primeira ligação, a pessoa não atendeu, retorna. Tente achar o tomador de decisão. Mestre, fiz uma ligação hoje. Amanhã eu envio um e-mail. Daqui 2 dias eu envio uma mensagem no WhatsApp. Aí no outro dia eu faço outra ligação perguntando se ele leu. Façam uma junção, equipe de marketing e de vendas. Às vezes a equipe de marketing preparou um conteúdo, envia o conteúdo falando sobre a empresa, a importância de fazer um projeto XY. Aqui o exemplo de pitch, esse aqui é mais para a área de tecnologia, então talvez não faça sentido para vocês, mas cria um pitchzinho ali, usando o Spin Selling, que vai ser vendas. Aqui, cold e-mail, né? Já vou passar para esse assunto. Cold e-mail é muito interessante, para aí vocês fazerem uma estratégia de casa completa. Por quê? Porque cold e-mail você pode apresentar seu portfólio mais abrangente. Então, mesmo que você presente ali, ache para vários, não seja condomínios, então, às vezes, faça alguma estratégia em cada equipe de marketing para cadastrar alguma landing page e faça um e-mail bonitinho. Faça um e-mail com assunto, muito importante, CTA. E uma coisa que eu não coloquei nessa pauta, que é gestão de parcerias. Então, vocês são uma empresa de área civil. Procure empresas com serviços complementares. Então, empresas de arquitetura, empresas de engenharia elétrica, empresas de engenharia ambiental, que essas empresas podem indicar clientes para vocês, vocês fazem uma parceria, vocês pagam essa indicação, que é muito importante. Para empresas de materiais de construção, principalmente, prospectem, não prospectem apenas clientes, prospectem parceiros. Então, entre em contato com a empresa de materiais de construção, oferecendo, olha, cada cliente que você indicar, a gente consegue também indicar sua loja, pessoas que executam o serviço. Então, tem uma construtora aí na cidade de vocês vão fazer o seguinte, cada serviço que vocês passarem, a gente passa outro, no mesmo naipe. Então, o que eu falei aqui são boas práticas de cold e-mail. Cold e-mail é bom você ter uma lista de dados, então eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas listas que eu utilizo. Então, grandes listas de e-mails são muito importantes. E aqui, por vir, cold visit, né? Que é a famosa ação corpo a corpo ou ação de rua. Outra que é muito interessante você saber o que você está vendendo. Eu comentei. Projeto de regularização, você consegue achar, por exemplo, áreas que de área de APP, área de proteção permanente, vocês podem ir e verificar no olho mesmo se que está invadindo aquela APP, projeto de regularização, tanto de uso capião,
no caso, vocês podem fazer divulgação de panfletos mesmo, falando um pouquinho da empresa júnior de vocês, ali falando um pouquinho mais de B2C, entregando para pessoas. Às vezes a pessoa já está com a escritura da casa dela regularizada. Às vezes ela precisa só o projeto de regularização perante a prefeitura. Podem fazer até uma parceria com a prefeitura, os órgãos públicos, entender o que está acontecendo de regularização na cidade de vocês. Se possível, agendar antes, se for algo mais B2B, né? Se for uma empresa, dá uma agendada antes por telefone. Então, a gente está mesclando de code call com code visit. Mas se for algo mais voltado ao B2C, que seria para clientes finais, né? Pessoas com CPF, pessoas físicas, mostre ali, ande com um panfleto, um cartão comercial da EJ, para o projeto, tanto de regularização de escritura quanto de regularização normal. Entenda quem ali tem terrenos, joga no Google Maps ali, faz a cidade de Lavras, Itajubá, ali, dá um zoom ali, pô, tem um terreno aqui, de quem que é esse terreno? Pô, vamos construir, a gente está com promoção de projetos, então procure quem são seus ICPs, né, seus clientes ideais. E, por fim, né, boas práticas, igual eu acabei de falar, eu vim aqui falar uma plataforma que eu uso, caso, não sei se vocês conhecem, que é a List2Be. Vocês conseguem segmentar tudo de mercado, então se vocês colocarem padaria em Lavras, vai aparecer todas as padarias em Lavras, o pet shop em Lavras, vai aparecer. Você vai ter um limite de prospecção de 10 por dia, mas para a empresa júnior que tiver 20 pessoas, cada um faz uma continha ali, tem 200 por dia, eu uso muito o List2Be, tem uns 10 e-mails cadastrados no List2Be, então tem painéis que você acha o CPF da pessoa, o CNPJ da empresa, qual que é o telefone, qual que é o e-mail, qual que é o telefone de contato, qual que é a atividade econômica, quanto movimentou. Então, se vocês derem mexerem na futicada ali no List2Be, é uma plataforma muito boa e gratuita, né? Então, eu recomendo demais vocês usarem. Não sei se vocês já usam, mas eu uso e funciona muito para mim. E aqui, antes de passar, vou compartilhar com vocês. Fala, Fernando. Alguém vai falar alguma coisa? Não, perdão, a mão levantou errado. Ah, poxa. Mas eu queria parar um pouquinho aqui para entender se alguém tem alguma dúvida, se está fazendo sentido para vocês, ou está muito superficial, a gente pode avançar um pouquinho mais. Queria ouvir um pouquinho de vocês agora. Ô, Davi, você vai falar um pouco de técnicas para criar um rapport legal com o pessoal? Então, eu ia passar um pouquinho mais para qualificação agora, que seria a parte de entender o que você falaria depois que você já quebrou aquela casca inicial. Mas o rapport, igual o Pedro falou, é muito importante vocês criarem uma conexão com a pessoa. Por exemplo, a gente, quando eu trabalhava na empresa antiga, a gente tinha o costume, igual eu tô aqui de camisa social, que eu estava no serviço, né? De ir visitar as pessoas de camisa social. E a gente percebeu que o nosso público, ele era pessoas que não usavam camisa social, eram pessoas de classe média baixa, assim, entre aspas, né? E a gente viu que não fazia sentido a gente ir de camisa social. A gente tinha que ir camisa polo, uma camisa, um short jeans, uma calça jeans, um tênisinho, não tão formal. Igual o Pedro falou, rapport é muito interessante, tanto na sua parte de comunicação visual, sua comunicação verbal. Então, apesar de eu falar um pouco rápido, sempre que eu estou conversando com uma pessoa que às vezes fala devagar, eu tenho que diminuir meu tom de voz. Às vezes, o que é importante aí entra em vendas, né? É saber com quem você está conversando. Então, dá uma stalkeada. Às vezes você já marcou um diagnóstico, dá uma stalkeada na pessoa, descobriu que ele é flamenguista. Então, você dá uma no final, antes quando você entra numa apresentação comercial, onde você apresentar, sempre tem aquele momento quebra-gelo. Independente se você for vascaíno, aí é difícil, mas fala, viu o futebol ontem, viu que a pessoa... Crie conexões com a pessoa, porque uma frase que é muito importante: pessoas não compram de empresas, pessoas compram de pessoas. Igual vocês veem, o que é uma empresa, qual que é o marketing? Hoje, quando a gente fala muito de marketing digital, o que é o melhor marketing? Aquele marketing engessado, que é só uma foto ali que você achou no Google, ou marketing mais humanizado, que é a foto das pessoas da empresa, você vê ali na cara quem são as pessoas, quem é a história por trás daquela empresa.
Se der algum problema, quem é a pessoa que vai se responsabilizar por isso? Pessoas compram de pessoas. E quanto mais você for humanizado, criar conexões com o seu lead, mais maior vai ser a chance de vender. Alguém já teve alguma dificuldade de criar rapport? Como que é? Quais são as maiores dificuldades que vocês vão criar rapport? Um de cada vez, hein, gente. Agora eu vou voltar lá no Felipe. O Pedro fez a pergunta para o Felipe. Foi eu. Eu acho que uma dificuldade que eu tenho é quando a pessoa é, tipo, muito acelerada, fala muito alto, assim. Aí eu não sei se eu devo acompanhar ela e vai parecer uma conversa de bêbado, assim, sabe? Se os dois começarem a falar alto e tal. Aí eu sinto dificuldade nisso. Entendi. Cara, uma coisa que é muito positiva quando você fala, quando a pessoa fala muito acelerada. Isso é algo, sabe? Essas pessoas acabam sendo as melhores pessoas para você conversar. Porque a pessoa... O que é uma conversa, uma boa conversa de vendas? É quando o vendedor fala pouco e o lead fala muito. Então a pessoa tá falando, dá corda para ela. Às vezes não precisa gritar com a pessoa também não, mas fala assim, cara, que legal que você falou. Às vezes você percebe que a pessoa é mais emotiva. Fala um pouquinho mais aí sobre, a pessoa fala assim, não, mas é que eu tenho um comércio ali, e tal. Fala, nossa, você tem um comércio, é tanta coisa, né? Mas e aí, qual que é a dificuldade sua? Dá corda para ela falar cada vez mais, que ela vai se sentir especial. Igual eu comentei, pessoas compram de pessoas. Todo mundo gosta de se sentir especial. Você tem que tratar seu lead como que você estivesse fazendo, entre aspas, um favor para ele entregando um projeto. Então, Pedro, uma dica que eu daria, se a pessoa está falando muito, deixa ela falar. Às vezes você fala um pouquinho mais tímido, às vezes dá uma falada mais alta, assim, mas não precisa, talvez, mudar muito seu tom de voz. Mas aproveite que a pessoa está falando muito, deixa ela falar, que vai ser melhor ainda para o seu negócio. Fez sentido? Fez sim. Obrigadão, viu? Eu me mutei aqui. Mas essa parte que eu queria conversar com vocês era a parte mais inicial. E eu queria para a qualificação. Mas antes disso, eu vou apresentar só o que eu faço hoje na minha empresa, né? Coisa simples. A gente usa um CRM também, mas a gente usa isso aqui para fazer nossa análise de prospecção. Faz ligações, aí aqui a gente coloca só code call, né? Então, quantas ligações totais a gente fez, reuniões que a gente marcou, etc. Quais são nossas metas, apaguei os nossos números. E aqui uma base de contato, dia, nome, se atendeu ou não, quais são os cenários. Então, essas planilhas, o que eu recomendo vocês usarem? Um CRM para vendas, que é muito importante, mais uma planilha de engajamento para pré-vendas. Então, quando vocês forem fazer uma ação, tanto de rua, assim, ou de cold call, coloquem tudo na planilha e automatizem ela. Automatização boa, tipo assim, quantas pessoas que estão para vocês entrarem em contato depois. A pessoa fala, não, liga para mim semana que vem. Poxa, tem dia que faço 100 ligações, como que eu vou saber quem que é a pessoa por ligação semana que vem? Então, essas planilhas assim, são legais. Se alguém quiser, eu vou deixar meu contato no final ou passo para vocês. Isso aqui é de boa passar. Beleza? Beleza. Agora, eu vou entrar na parte que vai ser a parte mais importante no processo de vendas. Mais importante que até eu não falo que é mais importante que a assinatura, não. Mas é a qualificação. Hoje, vocês usam metodologia de qualificação, a gente tem o BANT, tem GCP, PCA+. Vocês usam alguma dessas? Quando eu falo metodologia de qualificação, vocês entendem o que eu estou falando? Pô, vou passar aqui, que é bom que eu explico também. Então, eu queria que vocês imaginem o seguinte cenário, que eu acho que já aconteceu bastante de vocês. Vocês apresentam a sua empresa para o cliente gostou da sua empresa, gostou do seu serviço, gerou credibilidade. Chegou na apresentação de proposta, ele pergunta, ué, mas não era de graça? Vocês não são empresários juniores? Quem já passou por isso? Então, a qualificação é para você não ter esse tipo de problema.
Então, um livro ali que eu trouxe, o best-seller Arte da Guerra, antes de iniciar uma guerra, há várias possibilidades de vitórias. Então, se uma pessoa está querendo ali, com todo respeito, construir uma casa completa de alto luxo, e ela não tem budget, e uma pessoa que tem budget, que esse budget seria orçamento, tem dinheiro para investir, quem eu vou dar mais atenção? Eu sou ali o vendedor da Inloco Júnior. Eu tenho 20 pessoas para me ligar hoje. Quem que eu vou dar mais atenção? Então, por isso que a arte de qualificar, a arte de você dar prioridade e não dar prioridade para quantos leads. Então, eu utilizo muito a metodologia BANT. O que significa essa metodologia? B, de orçamento, budget. A, de tomador de decisão. E need, necessidade. E time, urgência. O que eu vou falar? Não precisa ser engessado o que eu falar aqui. Com o tempo vocês vão pegando. Mas sempre quando vocês fizerem o primeiro contato com o cliente, faça algumas perguntas para ele. E que eu falei para o Pedro, a arte de uma venda é a arte de fazer pergunta. E as perguntas certas para você entender a necessidade do seu lead. Se a pessoa está querendo construir uma casa, então se ela está querendo construir uma casa, ela precisa ter um terreno. Ah, eu não tenho terreno. Então, poxa, ela não tem urgência. Porque ela não tem o terreno, ela precisa adquirir o terreno primeiro. Então, essa é a arte de fazer qualificações. Vou ali e para o mundo de, primeiro, entender a necessidade da pessoa. Como você é a conclusão que chegava desse projeto? Uma pergunta que eu gostava muito de fazer. Ô, Fernando, deixa eu entender uma coisa. Quais são os principais desafios aí para você construir uma casa? Aí a pessoa começa a reclamar da vida dela. Ah, mas é que eu não tenho terreno ainda, mas é que eu preciso, é muito caro, eu não sei quanto tempo vai construir, eu tenho minha tia, minha avó, eu moro de aluguel. Entender qual que é a necessidade. Então, a necessidade, se ela, pô, você está de aluguel, às vezes não tem o terreno, então às vezes não está precisando, não está querendo construir uma casa agora, ou às vezes ela já tem uma casa, precisa de fazer uma reforma, já está morando na sua residência, então qual dificuldade que está passando pela falta desse projeto. Então, a arte de fazer perguntas. Você olha, essas perguntas que eu trouxe aqui, tanto trazem, você vai entender um pouco mais o que essa pessoa está precisando, quanto você está fazendo screen selling. Qual dificuldade você está passando pela falta desse projeto? Você está falando para a pessoa que está trazendo uma dor que ela vai sofrer no futuro. E quando você chegar na apresentação de proposta, ela já falou todas as dores dela, você vai falar só como você resolve. E aqui também eu separei pessoa física para pessoa jurídica. Pessoa jurídica ou governamental, você pode ser mais direto. Geralmente a gente envia orçamento e tal, direto, como que eu posso te ajudar? O que você espera que eu melhore? Me fala aí quanto você tem de orçamento. Geralmente são pessoas que trabalham, que vai fazer uma cotação de preços maiores. Então, pode ser mais direto com esse tipo de pessoa. Aqui, um lead geral, aí você conversou com a pessoa, aquele lead que chega para EJ e fala assim, mas eu queria isso, mas eu não sei o que eu preciso fazer. Às vezes você não entendeu a necessidade da pessoa, a pessoa não foi clara. A pessoa ali, a gente fugiu um pouquinho do escopo de casa completa, a pessoa está querendo fazer uma reforma, mas ela falou que quer uma reforma só do lado de fora e você não conseguiu entender. Pense uma situação hipotética que você poderia ajudar ela e falaria para ela. Não é necessariamente um projeto, seria uma consultoria. Às vezes você está conversando aí com uma empresa, algo que vocês podem fazer, mas não é um projeto muito claro. Fala, olha, o Pedro, eu recentemente atendi uma empresa que estava com a mesma dor que você comentou, que era isso. Vê se vocês não têm atendido. E, além de fazer esse projeto, a gente indicou que essa pessoa também faça esse projeto. Por exemplo, o Fernando chegou na minha empresa júnior querendo fazer o topográfico, para fazer uma terraplanagem ali, Você fala, Fernando, além desse projeto, eu já trabalhei com outras empresas que contrataram meus outros 3 projetos. Então, esses 3 projetos ajudaram essa empresa a reduzir o tempo e ela já tinha, com o nosso projeto, todos os materiais que ela ia ser necessário para a obra. Faz sentido para você incluir nossa proposta de projeto? Entenda a necessidade. Às vezes você vai criar uma necessidade a mais. O cliente pediu um projeto, você oferece 4. Você vai ser burro. E budget. Esse é o famoso caso que a pessoa chega na empresa júnior na proposta e fala que não tem dinheiro para investir e acha que é mais barato. Imagine se na qualificação você perguntasse, Gabriela,
quanto que o orçamento influencia nessa compra para você? Quanto que é prioridade você construir uma casa que vai gerar conforto e segurança para sua família? Você já chegou a procurar essa solução com outra pessoa, Fernando? Qual que é o preço que eles passaram para você? Já fez uma cotação de preço? Como você está disposto a investir neste projeto? A pessoa falou um valor muito baixo, você vai olhar assim, olha, Fernando, a gente pode tentar dar um desconto para você, mas esse valor não é o compatível com o mercado hoje. Eu posso até te indicar a empresa que você ir, você não vai encontrar por esse valor. Mas pelo fato da gente aí gerar o seu serviço, a gente gostou muito do seu interesse, a gente pode trazer uma proposta melhor para você. Vamos marcar segunda-feira, 7 horas, para a gente fazer essa proposta? Pessoa jurídica, igual eu falei, direto. A pessoa está ali fazendo, geralmente faz mais de um orçamento, governo, pior ainda, geralmente a gente trabalha com licitação. Recomendo, tem muitas licitações, galera. Existe um site, vou passar para vocês depois, que é o portal de licitações do governo. Então tem todas as licitações, tem algumas empresas júnior que eu já trabalhei, que até mentorei para fazer licitações. Conseguiram, então, licitações grandes, apenas projetos com valor agregado maior. Então fica muito atentado nesse site do governo. Eu esqueci qual site que é, mas depois eu passo para a galera do curso. Falei de budget, urgência. Igual eu comentei na época de chuva. Quando você pretende iniciar o projeto? Às vezes você está ali, tá falando ali com a equipe comercial, está falando com a presidência, vai fechar projeto. Mas não perguntou quando a pessoa pretende iniciar a obra. A pessoa fala assim, tem previsão de iniciar daqui 5, 6 anos, quando eu já tiver o valor financeiro. Uma pergunta que eu gostava de fazer é essa da engenharia. A gente é engenheiro aqui, a gente fala eu sou estudante de engenharia civil, né? A gente trabalha muito com números. De 1 a 10, qual que é a sua urgência para a gente terminar esse projeto? Porque, Gabriel, eu posso dar uma prioridade, caso tenha interesse, para a gente já passar esse processo comercial para a nossa equipe de engenharia. A gente já no nosso processo comercial, quando a gente está fazendo orçamento, já ir fazer um diagnóstico presencial para a gente agilizar. Entender esses BANT. E por último, eu colocava saída para o diagnóstico. Isso é muito importante. Aí, gente, é que eu peguei quando eu fiz essa pauta, eu separei BDR e SDR, eu nem expliquei. BDR é quando é prospecção ativa. Então, é Business Development Representative. E SDR é Sales Development Representative, que é BDR é prospecção ativa e SDR é passiva. Então, às vezes, quando você tem um cliente passivo, ele é mais fácil. Quando é ativo, geralmente você tem que quebrar algumas cascas primeiro, você tem que gerar confiança, você tem que gerar muito rapport, você tem que gerar autoridade no seu serviço. Então, passa ali são sites para o diagnóstico. Toda cold call, qualquer visita que vocês fizerem, qualquer primeiro contato de qualificação e conexão, vocês têm que sair com um diagnóstico, seja presencial, seja online, seja ali, recomendo vocês pegarem uma pessoa do comercial, uma pessoa de projetos, fazer uma função ali, para ali fazer essa conversa, que vai ser muito interessante. E por último, né, muito menos importante, tomador de decisão. Não apresente proposta para a secretária, para o marido sem esposa, ou com um sócio sem outro sócio. Sempre que vocês vão finalizar uma conversa de prospecção, vocês têm que perguntar quem seria a outra pessoa que faria sentido participar dessa nossa reunião, o Fernando. Peguei o Fernando para a Cris aqui para mandar tudo da hora. Mas sempre tem essa saída nesse finais de reunião sobre o que é quem são os sócios, às vezes é um esposo que está construindo uma casa, às vezes quem é um dono de comércio, quem que é o verdadeiro dono do terreno que vai entrar com investimento, quem que está fazendo ali. Então, essas metodologias que eu trouxe aqui para vocês, não sei se vocês conheciam, tem o BLT, tem GCPT e a mais, tem gente que coloca os pincéis em junto com o BANT. Então, no mundo comercial que eu trabalho, é uma junção e você tem que fazer o que faz mais sentido para você. Não fique preso em metodologias, a prática que vai te mostrar o que vai ser certo ou não certo. E não sei se eu passei do tempo, mas eu queria pegar esses 10 minutinhos finais aí. Primeiro, aqui, meu e-mail, para quem quiser alguma coisa mais formal, mandar ali uma indicação de leadzinha, também gosto bastante.
Esse aqui é o meu LinkedIn. Quem quiser conectar lá é LinkedIn/Davi Abrantes com 2 E. Esse aqui é meu contato pessoal, se você tiver alguma dúvida e quiser conversar. Esse mundo comercial, eu amo falar sobre isso, é algo que eu levei com paixão de estudos, apesar da minha formação em engenharia. Gostei bastante. Então, quem tiver interesse em conversar, gosto muito sobre o assunto, vai ser um prazer conversar sobre. E também, uma coisa que vocês têm que aproveitar muito aí no Movimento Coisa Júnior, que não tem nada disso no mercado, nada comparado a essa colaboratividade. É muito difícil você ver no mercado, assim, pessoas de empresas concorrentes se reunindo para aprender mais, empresas concorrentes, por exemplo, empresa júnior, do mesma área, conversando sobre como crescer. Hoje no mercado, a gente tem muita falta disso, hoje no mercado sênior. Então, não deixem isso perder quando vocês forem para o mercado sênior. Continue com esse espírito de cooperatividade, que vai fazer que vocês alcancem resultados maiores, né? Tem aquelas frases clichês, sozinho eu posso ir até mais rápido, mas eu estou mais longe, mas não pegue essas frases clichês não, mas pense que a cooperatividade pode ajudar muito vocês, tanto no dia de hoje. Quem são os principais players do mercado que pode ajudar a sua EJ? O que você pode fazer por eles? E também outra coisa que é muito importante para mim, que eu queria pedir para vocês, respondam o NPS aí do Núcleo Sul, sobre a minha pauta aí. Tem aqui o QR Code, eu acredito que o pessoal vai mandar para vocês também. E nesse momentinho final aqui, também queria abrir espaço para dúvida, a gente conversar. O que vocês estão fazendo hoje, que estão dando certo? O que vocês estão fazendo hoje, que está sendo a principal dificuldade em prospecção e vendas da sua empresa? Bom, eu vou puxar aqui. Prazer, Davi, eu sou o Victor, gerente de vendas da Inloco. Assim, a gente, acho que, como toda EJ de civil, a gente depende muito da passiva, sabe? A maior parte do faturamento é por parte da passiva. E a gente está começando o ano de 2024 tentando aí estruturar a ativa para ter uma sequência no decorrer do ano. A gente sabe que os resultados só vão vir com a continuidade. E aí a gente separou agora de início 4 pontos na nossa prospecção ativa. A gente basicamente a gente chama aqui de door to door, que seria cold visit, a cold call, prospecção via Instagram e a prospecção via Facebook. A gente viu que ali alguns grupos no Facebook de engenharia civil, ofertando serviços, a gente poderia estar presente compartilhando essas publicações. E aí eu queria saber de você em relação se vale a pena mesmo atacar as 4 formas ou a gente reservar uma força para selecionar 2 grupos, depois a gente tem outras 2, eu queria saber essa visão sua. Entendi. Uma boa visão sua, Victor. Legal, vocês já estão pegando alguns dentro do mercado. Não comentei isso não, gente, mas o que o Victor falou é super interessante. Existem grupos no Facebook de ofertas de empregos, então, oferta de empregos não, oferta de serviços, tanto grupos de, às vezes, nem grupo de oferta de serviço, né? Grupo da cidade ali, então, às vezes, é um público ideal, geralmente pessoas mais velhas, né? Então, podem fazer muito sentido para vocês. Então, peguem essa dica do Victor aí, o Victor logo é muito importante. Respondendo a sua pergunta, Victor, o que eu comentei sobre a análise de dados é muito importante. O que acontece? Quem faz tudo não faz nada. Já ouviu esse ditado? O que eu indicaria fazer, o que eu já vi fazer? Dá uma diversificada no início e depois ver o que está dando mais resultado. Então, isso vocês vão conseguir ter essa análise no semestre. Talvez vocês não consigam um mês. Mas em um mês vocês falam assim, olha, a gente vai fazer uma semana Instagram, uma semana vamos focar muito em Facebook, outra a gente vai fazer um door-to-door e na próxima a gente vai fazer ali uma cold call. Ver o que vocês estão fazendo de esforço e o que vocês estão tendo de resultado. Coloca numa planilha o que foi esforço. Aquelas famosas métodos de gestão, SGUT ali, esforço e impacto. O que vocês estão tendo de esforço e o que vocês estão tendo de resultado. O esforço está sendo grande, o resultado está sendo grande. Apesar do esforço sendo grande, o resultado está tendo resultado. Então, a gente pode continuar fazendo. A gente está tendo muito esforço fazendo isso, o resultado não está legal. Então, a gente tem 2 opções. Ou a gente para de fazer isso, ou melhora fazer essa segmentação. O que é uma empresa, quando a gente fala de uma empresa consolidada? Ela tem vários canais.
Então, ela tem canais, tanto, por exemplo, dentro de passiva, chega gente pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site, e também de ativo. Então, se vocês têm vários canais definidos que conseguem gerar resultado, pô, legal. Mas a gente sabe também que a gente não consegue fazer tudo, né? Então, defina, olha, nossos 2 principais canais desse mês vão ser esses de ativa e 2 de passiva. Vamos focar e ver o que a gente vai ter de esforço e resultado. O que eu falei? E focaria em análise de dados. Análise de dados para ver o que a gente está gastando, por exemplo, um door-to-door. A gente tem um esforço grande. A gente vai ter que colocar uma equipe o dia inteiro. Mas às vezes o resultado é grande também. Cold call a gente tem um esforço até mental grande, né? Porque a gente tem que ficar fazendo várias ligações. Mas um esforço físico menor, né? A gente tem que deslocar, a gente consegue um esforço financeiro menor também, de pagar só o plano de celular. Então, e às vezes o resultado é pequeno, então às vezes compensa focar em fazer door-to-door e vai testando outras. Coloque uma de ativa principal e outras secundárias vocês vão testando e vão colocando uma planilha, ver, olha, relatório tal mês, prospecção ativa, fez isso e isso, não conseguiu. Pô, aprendizado. Ah, poxa, mas ganhei nada, vendi nada. Você ganhou com um aprendizado muito grande e que você vai perder se você não deixar para a próxima geração da sua EJ. Fez sentido, Vitor? Fez sentido, sim. Obrigado, viu? Nada. Alguém tem outra dúvida? Bom, puxando um pouco essa linha também, a gente tem muita dificuldade com essa parte também da prospecção ativa, né? A gente viu que estava dando bastante certo fazer o cold zap, né? Mandar mensagem para a galera no WhatsApp, e estava dando bastante certo pro serviço de regularização e PPC-IP. Só que a gente também, como a Inloco, né, a gente também está planejando uma prospecção ativa presencial aí para essas próximas gestões. A gente está tentando estruturar, estamos fazendo uma análise de dados de onde a gente pode atacar, e a gente está nessa linha que até você comentou, de pegar pessoas tipo nessa área mesmo, por exemplo, engenheiros, arquitetos, e aí a gente fazer essa prospecção ativa presencial com essa galera e ver se consegue, tipo, uma parceria. Acredito que seria bastante viável, assim, para a gente já começar a estruturar alguma coisa, né? Pô, legal, Matheus. Legal que vocês têm essa percepção. E essa é uma dica que eu dou para você fazer essa ação door-to-door. Preparem, igual vocês comentaram. Vão no Google Maps, olha a área que vocês vão fazer. Faz regularização. Então, entender quais são os bairros que têm maior índice de casas não regularizadas, tanto em relação à escritura, às vezes a casa precisa de um projeto para aprovar na prefeitura. Áreas de preservação permanente. Estudem quais são as áreas de preservação permanente dentro da cidade de vocês, porque pode ser, por exemplo, passando no rio ali, a pessoa colocou sei lá, colocou uma cerca ali. Ela precisa de licenciamento ambiental, ela precisa de um projeto ali que o engenheiro civil pode fazer. Então, igual, entenda ali no Google Maps como que vocês podem atacar e já vão direto. Recomendo vocês darem um estado dos bairros, vão preparados, pegam, não sei se vocês têm uma pranchetinha, tipo assim, uma pranchetinha, um lápis assim, uma canetinha, para vocês, uma camisa polo, calça jeans, uniforme DJ, para vocês gerarem maior credibilidade dentro de vocês. E vai dar muito certo. O que eu vejo hoje, principais canais de prospecção em engenharia? É muito door-to-door, muita a parte de enviar mensagens é grande também. Cold call hoje não é forte. Eu não vi empresas trabalhando forte com cold call. E-mail também é uma boa, já vi empresas, principalmente prospecção de parcerias, você traz uma quantidade maior para sua empresa. Cold call fraco, e-mail forte, mensagem forte. No geral, eu vejo isso, assim, de pontos positivos e negativos. Mas recomendo vocês testarem e analisar dados. Às vezes o cold call não deu certo para mim, mas para vocês podem dar muito certo.
Fechou? Alguém Certo, tem mais alguma Davi, dúvida? obrigado. Eu queria ver com você sobre o site de licitação que você comentou. Eu sei que você não se lembra o nome, mas ano passado na Inloco a gente estava vendo como uma possibilidade por questão mesmo de até mesmo visibilidade, sabe? Querendo ou não, são projetos maiores, a gente acaba atingindo um público mais certeiro se a gente estiver com as coisas em ordem e tudo mais. E aí era uma coisa que a gente acredito que estaria mais para o futuro da empresa, né? Mas seria interessante a gente já ter esse contato inicial. Entendi. Eu vou passar para vocês. É que eu realmente não tenho ele aqui, mas eu tenho. É que a empresa eu conheço 2 empresas júnior que fecharam graças a esse. É um site que ele faz o concurso. Existem tantos portais públicos de licitações abertas. Você entrar em cada prefeitura, existe um portal público. Existe um site que junta isso. Eu esqueci o nome desse site, mas se vocês entrar na prefeitura de vocês, existe uma página lá do como que fala? Da pessoa. Do público em geral, né? Que fala as licitações estão abertas naquela cidade. E esse site. Me manda um oi no WhatsApp, Ana Flávia, que eu tenho contato com uma pessoa que já vendeu por esse site. Aí eu te passo lá. Recomendo vocês mandarem a licitação mesmo se vocês não forem fazer. E aí depois é só vocês recusarem o pedido. Se ela for Perfeito. aprovada ou não. Entendeu? Obrigada. Sim, sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Vou parar de compartilhar aqui, que eu falo bastante. Bom, galera, alguém tem mais alguma dúvida? Bem, acho que esse silêncio quer dizer um não. Então, queria agradecer todo mundo que está presente. Davi, também queria agradecer pelo papo. Acho que fez muito sentido aqui para todo mundo. Você também deixou suas informações de contato, depois a gente também vai passar para vocês sobre o seu site desse tal que a gente teve. E queria agradecer a disponibilidade de todo mundo, segundinha à noite. E no mais é isso. Encerra por aqui. E ao longo dos dias a gente vai ter mais e mais papos. Então fica aqui o convite para todo mundo. Muito obrigado pela atenção, galera. Desejo sucesso na vida de vocês, sucesso na empresa de Júnior. Tenho certeza aí que vocês vão alcançar vários resultados.